Vamos lá? Hoje a profecia é de São Gregório Magno, os padres apóstatas. A igreja nos últimos tempos será expoliada da sua virtude, o espírito profético se esconderá, não terá mais a graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência, o ensino se esvaziará, se reduzirá, se não desaparecerá de todo o poder dos prodígios e dos milagres. Para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Se você falar para mim que não é o tempo que nós estamos vivendo, que não é exatamente o que nós estamos vendo, eu vou contar para você. Você voltou de Marte ontem. Sinceramente. Não é exatamente isso? Nos últimos tempos a igreja será expoliada da sua virtude. Onde é que está a virtude do clero hoje em dia? Uns escândalos e mais escândalos absurdos que a gente vê, eu até parei de ver, porque isso faz mal, isso corrói a gente. Falei, não, peraí, isso não tem a ver com a nossa igreja, isso é a igreja apóstata, cismática, herética, bergoliana, não tem a ver com a nossa igreja, a igreja não é assim não. Nossa igreja é uma igreja de homens e mulheres santos, gente santa, gente que procurou realmente a Deus, gente que até é pecador, falhou aqui, falhou ali, mas não desse jeito, hereges desse jeito não. Isso aí é outra parte, é gente separada da igreja. É o cisma que aconteceu em 2013. A partir dali, soltou-se aí a franga. O negócio tá feio. A pessoa já não esconde mais. Você vê que lá em Aparecida, eles estão pintando agora as torres lá por fora, decorando as torres por fora lá com umas pinturas artísticas, entre aspas. Só que eu ia até fazer uma matéria a respeito, eu desisti, mas comentar com vocês. Assim, fizeram uma. O gosto é questionável. Eu, para mim, não gostei. Fotos que eu vi, não gostei. Tá? Mas, assim, que eu não vou mais lá, né? Eu não vou mais lá. Mas, assim, o padre que fez, entre aspas, que faz esse trabalho, ele é um padre lá da Europa, que ele está sendo processado porque simplesmente violentou mais de 30 freiras. Isso mesmo que você ouviu. Freiras, sabe? Ele assediava as freiras e não foi uma vez só, né? Ficava assediando, teve uma lá que foi assim, anos sendo assediada pelo padre ali e tal, e ele dizia que ele precisava disso porque da força do sexo flui a força da arte. Nós estamos falando com um padre ou com aqueles artistas franceses meio louco, meio dando no começo do século passado, o que é? Essa conversa na boca de um padre não deveria existir jamais. O sujeito falar que a minha inspiração vem de Deus, tá bom, mas não pode ser também, porque é muito feio. Na minha opinião, é horrível. Então não pode ser de Deus. Então é de outra coisa, do outro, né? Do inimigo, né? E aí fizeram uma primeira torre lá, estourou o escândalo do homem. Sabe qual foi o resultado? Agora fizeram a segunda torre com as obras dele. Estão nem aí. Estão nem aí. O povo não sabe. Estão nem aí com o jacaré. Eles vão fazer o que eles vão fazer e não estão nem aí com ninguém. É um escândalo no Brasil. Deu internacionalmente esse escândalo, mas no Brasil, se não deu na Rede Bobo, o povo não sabe, né? E não está sabendo e não quer saber também quando você começa a falar. Então, é desse jeito, veja, eu colaborei lá, eu pagava lá o carnezinho, lá não era carnê, ia a revista com boleto todo mês, quantos anos? Quantos anos a família não pagou? Depois tivemos lá aquela revista também do tijolinho lá, para as crianças lá, dois boletos por mês que eu pagava para ajudar, e daí ia lá fazer doação, tudo para construir a casa da mãe, mas agora, qual mãe? A terra? Pensava que era uma mãe Aparecida, não mãe terra. Aquela decoração lá, a última vez que eu fui à missa lá, que eu vi aquela decoração, aqueles azulejos lá no altar central, eu desisti. Falei, está muito feio, o que é isso? Não é nada a ver, natureza. Eu não tinha entendido a história da Mãe Terra ainda. Depois, agora tudo fez sentido. Então, você está vendo, espoliado da sua virtude, como é que pode pegar um negócio desse? Aí, quando aquele padre roqueiro lá foi fazer a missa, entre aspas, da Quinta-feira Santa, pegou fogo na roupa dele, o homem morreu com mais da metade do corpo queimado, um monte de gente ainda quer ficar espantado. É a ira de Deus, gente. É a ira de Deus. A gente, quando lê a primeira vez assim, fala, o homem ficou com mais da metade do corpo queimado. A gente não é insensível. A gente é ser humano também. Não fica assim, bem feito, é isso aí. A gente não faz isso. A gente fica sob o impacto. Mas tem que entender que é a ira de Deus. É a justiça do Senhor. Essa pessoa tirou foto, eu cheguei a mostrar um vídeo, foto pelado, pornográfica, foto praticamente ali, essas revistas aí pornográficas, aquilo. Então, está desonrando, escandalizando as pessoas, escandalizando os fiéis, escandalizando a igreja. Aí depois, ao fim, isso aí é só o começo, porque o fim de muitos aí é virar carvãozinho, você sabe disso, nos 3 dias de escuridão. Olha só, o espírito profético se esconderá, que padre profetiza hoje, entre aspas, né? De verdade, não é que dubla, não é aqueles caras aí que vai lá naquele vidente lá e fala que é verdade, não sei, não é isso.
Profetizar de verdade. Profetizar é falar a palavra de Deus de verdade, anunciar com força, com autoridade. Quem? Não terá mais a graça de curar? Tem? Porque os bispos no começo do século, os padres no começo do século, curavam as pessoas igual acontecia os fiéis, né? Igual acontecia aí com os apóstolos. Perdeu. Terá diminuta a graça da abstinência. Bom, essa daqui então a gente já nem comenta, que conforme a abstinência que vai falando aqui, é melhor não comentar. O ensino vai se esvair, claro, hoje em dia um monte de gente está na igreja porque não conhece essa doutrina, se tivesse a conhecer essa doutrina, fala, parou, isso não tem nada a ver com a igreja, parou, estou indo embora, tchau, vira as costas e vai embora. Se conhecesse o Catecismo Maior de São Pio X como nós conhecemos, não estava lá não. Se reduzirá ou se não desaparecerá de todo o poder dos prodígios e milagres. Acabou. Acabou, é o fim. O Senhor pode fazer um milagre aqui ou ali, porque, sabe, pela fé do fiel, mas não tem nada a ver, está desligado do clero. Para o anticristo que já está no mundo, está se preparando um exército de sacerdotes apóstolos. Nós estamos falando isso aqui há quantos anos? Que o anticristo está no mundo já? Há quantos anos? Agora tem gente fake falando isso também na internet aí, roubou a nossa ideia, mas quanto tempo a nossa inspiração que o Senhor nos deu, mas quantos anos faz? Aí a pessoa faz um vidinho lá, simplesmente para falar um monte de coisa, parecer profética, e começa a falar um monte de coisa aí que a gente falou aqui anos e anos que não concordou. E agora começa a falar como se tivesse sido ela que foi iluminada. Mas só que a revelação foi feita para nós. Uns 3 anos já, 2, 3 anos, a mais, né? Antes do lockdown a gente já falava disso aí. Então, o anticristo que já está na terra está preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Cismáticos, hereges, excomungados, gente que apostatou da fé, negou a fé, não levou a fé a sério, não levou Cristo a sério, não cumpriu o seu papel, vão ser todos castigados. A gente está fazendo isso, com certeza não vai estar aqui no 4º dia depois dos 3 dias de escuridão, é se converter agora ou já era. Na minha opinião, até já perderam a deixa, porque depois que o Papa Bento XVI morreu, você sabe que excomunhão assim de padre e bispo, só quem pode levantar é o Papa, né? E depois que o Papa Bento XVI morrer, quem que vai levantar a excomunhão deles? Já era. Estão excomungados ad infinitum, certo? Tá aí, os padres apóstolos, o exército de padres apóstolos, mas não termina aqui. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu lamento dizer para aqueles que são visitantes aqui, que às vezes vêm dar uma palhinha, ver o que esse gordinho está falando aí. O que esse gordinho de óculos com a pinta na testa falando aí? Deixa eu ver o que ele está falando. Eu lamento dizer para vocês, se na sua cabeça passou alguma vez que de repente você vai numa outra igreja, numa outra seita, não tem, tá? Não tem para onde você ir. É só aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours, é um oásis no deserto da religião. A Paróquia Sagrada Face de Tours é um oásis no deserto da religião. Tenha certeza disso. É o Senhor que criou o oásis, né? Porque quem que criou o oásis no meio do deserto? Você viu uma fotona lá, apareceu na internet, uma fotona no desertão, assim, areia. No meio, a fazer 2 montanhas de areia assim, né? 2 morrão cheios de areia assim, no meio, água e algumas plantas. Não é igual eles fazem em Hollywood, não. Algumas plantas, aquele monte de água límpida. Como é que pode? Só Deus pode. Só Deus pode. Então criou o oásis de salvação no meio do deserto da perdição. É isso que é a Paróquia Sagrada Face de Tours. Não, para fora não tem nada. Não tem. Olha, eu já cansei de ver na TV Nossa Senhora de Fátima, evangélica, que chega e fala assim, professor, você está falando da sua igreja, né? Mas na minha está igualzinho. O pastor é a mesma coisa. Não acho que é diferente, não. Eu conheço gente evangélica. As conversas que a pessoa, as coisas que a pessoa fala, você fala, rapaz, você não é evangélico? Ah, mas a gente aprende assim. Você falou, olha, você está que nem nós, então, na igreja bergoliana lá, está tudo igual que nem, tudo assim, facilitado, tudo simplesmente relativizado, né? Eu conheci um casal, eles iam casar e numa outra cidade. Eu falei, mas que não casa na igreja evangélica da cidade aqui, Taubaté, vai casar em Pina, por que isso? Ah, não, o pastor aqui é muito radical, ele é muito exigente, quer que use aquelas roupas que tá embaixo ainda. E a mulher com aquele decotão, sabe, aquela roupa justa, né, que nem parecia evangélica como a gente conheceu, quem é mais velho. Ah, não, ele é muito radical, a gente está procurando coisas mais abertas. Ah, o inferno é bem aberto, né? Para entrar, para sair não, mas para entrar é bem aberto. Só continuar surfando na maionese do pecado até chegar no inferno, né? Então, meus irmãos, é isso. Aí fora não está melhor. Tem gente que sai da igreja bergoliana e cai, né, em algumas denominações protestantes aí achando que está abafando, mas está sendo abafado, né? Saiu do ruim e foi pro pior, ou senão está tudo ruim do mesmo jeito, só que daí começa a falar, aí piorou. Não, piorou. Porque daí eu conheço um aí que daí começou a criticar a senhora.
Aí começou a criticar um monte de dogma da igreja. Eu falei, ainda vai pera, calma, piorou bem, né? Pelo menos quando você estava na Bergoliana, você não falava isso, né? Ainda tem que falar que piorou. Apesar que na Bergoliana o negócio é mãe terra, então não está melhor. Ó, o oásis do deserto da religião somos nós aqui. É isso, o oásis do deserto da perdição, o oásis de salvação.